Bom, o que que acontece? Esse caso virou um filme estrelado pelo ator Glenn Powell. E aí, esse filme foi vendido em um festival no ano passado. Foi o maior sucesso do festival porque a Netflix decidiu adquirir o filme por 20 milhões de dólares. Foi a maior venda aquele ano. Confesso que o Gary me ganhou com o nome dos gatos e Diego. Achei muito engraçado. É impressionante a habilidade dele, o que na verdade já me chamou a atenção pelo fato dele ter ido pro lado da psicologia. Então, algumas coisas da personalidade dele eu achei muito interessante, porque eu também já ouvi algumas confissões nesse nível. Eu já ouvi confissão de homicídio, de abuso íntimo, já ouvi algumas outras situações que eu não posso nem mencionar aqui, mas já ouvi coisas nesse nível. Então é engraçado, de fato, como essas verbalizações ocorrem. Lógico que eu, diferente dele, nunca peguei ninguém que me contou que estava planejando um homicídio. Pelo menos tudo que eu ouvi, o homicídio já tinha ocorrido. No máximo, talvez, eu já ouvi alguns outros crimes menores em potencial, pessoas que estavam planejando realizar algumas coisas. Mas assim, nada tipo um assalto de banco, nada nesse porte. Só que esse tipo de talento, talento de escuta, ele é muito interessante porque, de fato, as pessoas têm muito problema com ouvir, com escutar. Tem uma pesquisa que ela foi realizada alguns anos atrás, é que as pessoas aguentam ouvir outra pessoa por no máximo 14 segundos antes de interrompê-la e então começar a falar por cima da outra. É notório nos dias de hoje de como a comunicação ela está tão estraçalhada que as pessoas não sabem estender ou então se comunicar como deveriam, embora eu acho que também há muita seletividade nas operações e nos apontamentos de quando o indivíduo escolhe outra pessoa para conversar. Então eu já vi várias situações em que pessoas que falam e gostam de conversar com alguém, mas na verdade a conversa só é boa se ela estiver falando, ela não tem a menor prática em ouvir. Já conversei com muitas pessoas, algumas conversam até hoje, que simplesmente nem respondem de volta o que você comenta. A pessoa conversa muito, mas sobre o que ela pontua, os assuntos que ela traz e por aí vai. Então, existem muitos campos da comunicação. Eu acho que o que acontece hoje é que as comunicações que ouvimos por aí são tão desreguladas e desorganizadas que muitas vezes o que vemos são pessoas cada vez mais carentes de serem ouvidas, de serem atendidas, de se sentirem que podem ser acolhidas. E isso acaba levando muitas pessoas a conhecerem outras pessoas completamente ou potencialmente perigosas. O talento do Gary é um talento muito reconhecido em prática clínica, porque na clínica você precisa aprender a ouvir muito. E não apenas ouvir, você precisa também levar as pessoas às quais você está atendendo a conseguirem se comunicar e então explanar seus sentimentos, as relevâncias dentro de si. E também muitas coisas que às vezes elas não pensam que são relevantes, mas que na verdade são. Porque algumas vezes quando eu comentei que eu era psicanalista, muita gente me perguntou assim, nossa, e não é chato ficar ouvindo as pessoas e os problemas dela? E eu tipo, não, na verdade não. O que talvez pode diferir para muitos profissionais é o nível de vínculo ou de transferência que elas possuem com os seus pacientes. Uma coisa muito interessante nesse caso aqui é as desculpas dos advogados. Normalmente, a gente sabe que em situações em que há evidências incontestáveis contra clientes claramente culpados, é muito difícil de formular uma desculpa que pareça convincente. Muitas vezes, nós já ouvimos, eu já trouxe casos aqui em que o que os advogados falaram era claramente uma mentira, mas poderia fazer sentido em um outro caso. Era uma boa argumentação, uma boa defesa, embora não funcionasse. Mas em um caso como esse, é realmente difícil de encontrar uma defesa que faça qualquer justiça ao que a vítima, que faça qualquer reivindicação palpável aos olhos do júri. Ai, que essas pessoas só estavam estressadas, que se não tivessem encontrado, como se de repente o Gary, sabe, lesse a mente dessas pessoas e então ele mesmo marcasse o encontro, ele mesmo, sabe, surgir do nada e desse toda a indicação do universo para que eles contratassem os serviços dele, pronto, acabou, sendo que na verdade não era
Não era esse o ponto. E eu fico pensando muito nessas condenações porque, sabe, ele era um agente disfarçado, mas e se não fosse? Então é realmente muito complicado pensar que muitas dessas pessoas tiveram uma segunda chance. É muito complicado, porque o perigo é real. E é difícil medir até que ponto essas pessoas de fato se arrependeram quando foram pegas. Se seu arrependimento estava mais ligado ao fato de que foram pegas ou pela armação toda que decidiram elaborar. E olhando psicologicamente para essa questão, a gente precisa ver os seguintes fatores. Uma trama de homicídio de aluguel apresenta consistentemente 3 personagens centrais: a pessoa que contrata o homicida, o alvo e o mandante homicida. Então, as vítimas de homicídio de aluguel raramente são escolhidas aleatoriamente, porque eles são escolhidos por um motivo específico. Então, normalmente, é sempre alguém que conhece a pessoa que está irada. Uma pessoa que contrata um homicida pode estar desesperada, gananciosa, viciada em substâncias, mas com certeza não é louca. Ele ou ela entende claramente que a ideia por trás da ação pretendida está errada e pode levar a uma pena de prisão muito grave. Ele ou ela não sofre de uma doença mental. Esse tipo de desculpa é inaceitável na minha perspectiva. O mais provável é que a pessoa por trás da trama esteja com raiva, esteja enfurecida, esteja, sabe, esbravajando por aí. A pessoa está furiosa com a ideia de dar metade dos seus bens a uma mulher que ele não suporta, ele está farto de ter que esperar o falecimento de sua mãe idosa para poder receber sua herança, sabe? O que fornece ímpeto para a ação. E o que separa essa pessoa de alguns de nós que podem sentir o mesmo na mesma situação é o sentimento de direito e a falta de empatia por trás da fachada desta pessoa. Esta é uma pessoa que acredita que merece conseguir o que deseja, não importa o custo para os outros. Então, talvez, é claro, todos nós poderíamos nos perguntar agora: você já desejou eliminar alguém, ou então já desejou que alguém perdesse a própria vida? Você já ficou fantasiando com o falecimento de alguém? Quantos aqui teriam a ousadia de admitir que sim? Sabemos que esses sentimentos podem passar. As pessoas sentem raiva, ficam furiosas quando são injustiçadas ou quando se sentem injustiçadas. Mas a grande diferença aqui é que você só pensou. Você não chegou ao ponto de planejar e de tentar executar. O que nos leva ao entendimento muito esclarecedor de que o crime pode sempre ser atribuído a uma relação íntima, só que muito fragmentada. Os criminologistas têm um nome para quem contrata um homicida. Eles o chamam de instigador. E eles também confirmam o que as notícias sugerem. Muitos instigadores são pegos porque não sabem o que estão fazendo. Afinal, a maioria de nós não convivem com homicidas profissionais. A pessoa média, portanto, procura referência em conhecidos ou vizinhos, o que claramente é um absurdo para nós que estamos ouvindo a história. Mas para quem está tão irado, realmente ela não sabe onde procurar. Então ela bate na porta das pessoas ao seu redor, achando que elas guardarão seu segredo. Ou então, essas pessoas encontram um caminho em criminosos, que são provavelmente ineptos e inexperientes. Os primeiros podem estar inclinados a chamar as autoridades, os amigos e vizinhos, enquanto esses últimos, os criminosos, podem perder a coragem ou estragar o trabalho. Em 2003, o Instituto Australiano de Criminologia publicou uma análise de 163 casos de homicídio de aluguel. Alguns casos concluídos e outros apenas tentados. Na Austrália, continua sendo um dos estudos mais significativos já realizados sobre o assunto. Os autores determinaram que 2% de todos os homicídios na Austrália foram homicídios por encomenda. E que os contratos eram, em alguns casos, surpreendentemente acessíveis. Um contrato não cumprido foi de $500 australianos. Outro trabalho foi concluído por apenas 2.000. E entre outras conclusões importantes, quase 20% de todos os contratos envolveram uma relação romântica que ocorreu mal. E 16% foram motivados financeiramente. Outro estudo, sobre homicídios por encomenda no Tennessee, descobriu que os instigadores estavam divididos de maneira bastante uniforme entre homens e mulheres. E isso é notável, dado que quase
todos os homicídios convencionais são cometidos por homens. Mas isso acompanha o fato de que as mulheres são quase tão propensas quanto os homens a desejarem o falecimento de alguém. David Buss, psicólogo evolucionista, relatou que 91% dos homens e 84% das mulheres tiveram pelo menos uma fantasia vívida sobre eliminar alguém. Agora, para quem chega às vias de fato, você deve estar se perguntando: qual é a patologia, o transtorno? Bom, para cada caso é um caso. Embora não há dúvidas que um desvio de caráter aqui é notório e quase imperdoável. Mas é praticamente certo que há um distanciamento psicológico nas duas partes. Nós temos o homicida contratado, que se consola dizendo: bom, este é o meu trabalho, eu só estou cumprindo ordens. E temos o instigador, que pensa: eu não sou um homicida, ele quem puxa o gatilho. Há muitas pessoas que são influenciadas por outras e levadas a fazer coisas erradas. Mas na maior parte desses casos, esses sujeitos se convencem sozinhos. O que é impressionante, dissonante e alarmante. Mas sabe o que não me chama a atenção? É a maldade, porque ela está em todo lugar. Às vezes, as pessoas só precisam se abrir para deixá-la entrar e serem dominadas por ela. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito e Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!